Silvio Massa de Campos é economista e, como funcionário da Petrobras, ajudou a criar a BR Distribuidora, empresa da qual foi diretor comercial. Motivado pela comemoração dos 60 anos da AEPET, ele está lançando o livro A Desconstrução da Petrobras, um crime de lesa pátria, no qual procura identificar não apenas os sócios brasileiros da destruição da empresa e da entrega dos nossos recursos naturais, mas também os verdadeiros patriotas que lutaram pela superação do subdesenvolvimento. Massa se preocupa com o silêncio dos honestos e sente falta de uma estratégia de esclarecimento à opinião pública sobre o desmonte da Petrobras. Ele se diz pessimista, nesse momento, em relação à viabilidade política de uma campanha como a do Petróleo é Nosso, que levou à criação da estatal. No entanto, acredita que mais cedo ou mais tarde a sociedade irá acordar novamente para a importância da empresa e, como regra geral, do uso dos nossos ricos recursos naturais para o desenvolvimento socioeconômico, como está acontecendo agora no México com a Pemex ou na Argentina. O imperialismo só sobrevive quando consegue sócios nos países periféricos, afirma Silvio Massa nessa entrevista ao AEPET TV. Qual a sua inspiração para escrever este livro? A reflexão foi uma celebração, uma homenagem aos 60 anos da AEPET. Em 1961, ela foi fundada por uma série de companheiros, lutadores, fundadores da Petrobras e aguerridos defensores da empresa. E criaram um instrumento extremamente importante como difusor de ideias, difusor de conceitos, difusor de princípios técnicos, éticos e morais. A AEPET é um grande exemplo da possibilidade que os brasileiros têm de gerar instrumentos para a sua autodefesa. A minha homenagem é aos 60 anos dos fundadores da AEPET e dos seus seguidores. A conjuntura não é favorável para a Petrobras. Por suas próprias palavras, a empresa passa por um processo de desconstrução. Como essa destruição, que parecia impossível até pouco tempo, está sendo viabilizada? Eu não vou partir da teoria da dependência, porque é dos anos 60, da CEPAL, aonde você vai e vincula o processo de desenvolvimento ao processo do subdesenvolvimento. Eu vou dar um pulo para os anos 90, aonde um dos autores da teoria da dependência, que é o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, ele escreve um livro com o Enzo Faleto, onde ele considera extremamente normal um país atrasado continuar sendo atrasado. Ou seja, o desenvolvimento dos países centrais geram o subdesenvolvimento. Foi mais ou menos considerado teoricamente que o rompimento se daria pela industrialização, pela formação de grupos técnicos que rompessem, substituição das importações, etc. Na verdade, por uma reflexão maior, o imperialismo ele só sobrevive na medida em que ele consegue os sócios nos países periféricos. Então, a minha preocupação sempre foi narrar aspectos, fatos, seja da Petrobras, seja do país, buscando quais são os sócios das burguesias internacionais dentro da burguesia nacional. Ou seja, aqueles que vendem, aqueles que realmente não se importam com a história da construção do país. Então, esse meu livro, ele deu grande ênfase
a pessoas, pessoas que fizeram a história, seja da Petrobras, seja do país, e pessoas que desfizeram a história, negaram a nossa história. Se foi possível, nos anos 50, um presidente com dignidade elaborar um projeto de nação para o país, e conseguiu. Conseguiu com a Petrobras, com a Eletrobras, com o DASP, estruturou o país. Se você se lembrar bem, o próprio Fernando Henrique apresentou uma proposta de apagar da história o nome de Getúlio Vargas. E isso vem dos anos 90 até a presente data, numa permanente desconstrução das estruturas do país. Ou seja, nós não temos um projeto, uma reconstrução da nossa soberania. Estamos realmente piorando a cada dia num planejamento extremamente prejudicial para as futuras gerações, para o destino do próprio país aceitar-se como dependente. Quando você, mais ou menos, você enxerga uma Petrobras que leva 60 anos, 67 anos para atingir esse nível de tecnologia, exatamente nesse momento ela é retirada da mão dos brasileiros. Se você considera o grande avanço da Embraer, quer dizer, numa construção sofisticada, valores agregados industrialmente, se você considera no campo da física, no campo da química, em qualquer campo do saber técnico, você encontrará a capacidade do brasileiro. E esse brasileiro não consegue se afirmar como nação. O destino dele é ser subjugado. Os países centrais, o exercício do domínio não é só das matérias-primas. A sua vocação, um país continental como o nosso, com recursos naturais extremamente abundantes, você não romper esse círculo do subdesenvolvimento é realmente uma tragédia para a população atual e para as populações futuras. Esse é o enquadramento histórico que eu dou da passagem dos anos 50 para os anos 60 e para os anos 90. Realmente são compostos de pessoas sem crença no destino de uma grande nação. O neoliberalismo vive uma crise sem precedentes. Como essa conjuntura poderia ser aproveitada politicamente para resgatar o papel da Petrobras e recolocar o país na trilha do desenvolvimento? Há um condicionamento político. Mais da metade da população brasileira hoje é classificada como pobre, sem educação, sem politização, manietada nos seus propósitos de avançar dentro da sociedade. É muito difícil hoje você ter confiança nos dirigentes do país, porque eles fazem parte de uma elite onde está condicionada a dependência. Romper essa dependência, quer dizer, afirmar-se como nação, é que se procura lideranças que tenham essa convicção de que o nosso destino como país, como dimensão continental, como riquezas naturais, isso pertence à exploração dos próprios brasileiros. Se você pegar ao longo da história, Potosí, na Bolívia, foi arrasada pela prata. Se você pegar Minas Gerais, foi totalmente liquidada pelos filões de ouro. Quer dizer, sempre houve essa exploração, essa manutenção desigual. Eu acho que o Brasil, com liderança, poderia perfeitamente desafiar
essa dependência subalterna que ele pacificamente aceita num símbolo recente, que foi a continência prestada à bandeira norte-americana. Os americanos fazem o que está correto para eles, que é o benefício da população deles. Quer dizer, se no mundo do petróleo o número de guerras, o número de bases, tudo para garantir a matéria-prima deles. Quer dizer, o domínio é completo, um domínio militar, um domínio tecnológico, e não permite que você se afirme como nação. Esse rompimento ele tem que ocorrer mais cedo ou mais tarde. É impossível manter uma população onde mais da metade é praticamente uma boa parte de miseráveis, de pobres, paupérrimos, que vivem com ajudas de emergência de R$ 150 atualmente com essa Covid. Então, o quadro é muito... eu vejo com pessimismo o destino se não houver o rompimento. Tem que haver o rompimento. Quando eu vejo, fazendo parte do Conselho de Administração da Petrobras, o ex-presidente da Shell, quando eu vejo o ex-presidente da Petrobras, o senhor Castelo Branco, ter o cinismo de declarar que sempre sonhou em privatizá-la, total falta de respeito à história. A história da Petrobras é a história do país. Esse tipo de gente que compõe a elite, esse tipo de gente tem que ser afastada. O povo participou muito pouco da abolição, participou muito pouco da República. Aonde o povo realmente participou foi quando gritou: o petróleo é nosso. E esse petróleo é nosso desaparece nas nossas barbas. Hoje em dia, a venda do patrimônio, seja da Petrobras, criminosamente, retalhando, criminosamente vão vender a Eletrobras, que vende as águas. É impossível você realmente passar para a mão estrangeira todos esses recursos naturais que são existentes para benefício da população, como qualquer outro país defende a sua população. Está aí o que a Noruega fez com o seu petróleo, quer dizer, um fundo soberano que mantém um bem-estar para várias gerações. Quer dizer, a Petrobras se encaminhava para essa grande afirmação como um ente favorável ao desenvolvimento industrial e independente do país. E estamos perdendo completamente o domínio. Presidente que quer praticamente centralizar a Petrobras no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, apagar do mapa a Petrobras nas suas origens de Lobato, na Bahia, até onde haverá o silêncio da população e haverá o domínio dessa elite, que realmente conduz o país para um abismo sem saída. Eu vejo um abismo se não houver uma grande modificação de atitude do povo, ser ouvido, ser participante e saber reagir. Para mim, são as 3 variáveis necessárias para reverter esse quadro tão danoso ao futuro do país. Os 60 anos da AEPET te inspiraram a escrever este livro. Como vê as instituições que buscam conscientizar a opinião pública, como a AEPET, o Clube de Engenharia e outras, nesta conjuntura tão desfavorável no campo da formação e da informação? É possível reinventar a mobilização popular? Na verdade, são instrumentos valorosos. Eu vou começar pela AEPET. A AEPET hoje representa aquele nosso porto de segurança, onde a gente vai à AEPET buscar informação, buscar reflexão. A AEPET, na nova gestão, que foi riquíssima, a gestão do Felipe, riquíssima na transformação
recente da EPET, ela tem que, no lugar de você ir à EPET, a EPET tem que começar a ir a certos locais de repercussão. Um movimento inverso. A EPET se dirigir aos centros de difusão da informação, do questionamento. Recentemente, a EPET, um dos diretores da EPET, o Cláudio, ele conseguiu praticamente bloquear a Miriam Leitão e o Sadenberg, chamando-os para um desafio. É isso que, essa agressividade, entre aspas, essa agressividade é que tem que ser colocada na mesa como busca da verdade dos números. A EPET tem um acervo de verdade de números que tem que atingir várias camadas da população para desmontar a mentira criada em torno dela. A mesma coisa o Clube de Engenharia. Quer dizer, o Clube de Engenharia tem um peso enorme. O Modecon, a mesma coisa. Esses instrumentos, eles têm que ser revitalizados, como foi a EPET revitalizada na última gestão e espero mais ainda nas novas gestões. Então, nós temos instrumentos de reação, instrumentos de combate. Tem que partir realmente para o confronto. Sem o confronto, seja técnico, confronto intelectual, confronto ideológico, a gente será derrotado. Que meios nós devemos nos juntar para fazer o funcionário da Petrobras, da ativa, reagir? Existe o instrumento da greve, existe o instrumento da reação. Eu fui do tempo da Petrobras em que o grupo 1 de gerentes, superintendentes, reagiam contra o presidente, reagiam contra a diretoria. Quer dizer, há uma autonomia, há uma consciência completa do que significa trabalhar na Petrobras. Não sei, a mim me entristece muito o silêncio dos honestos, a comodidade da não-reação. Com isso, eles avançam. Essa elite sócia da elite internacional avança tranquilamente, tanto que o ex-presidente Castelo Branco, com o maior cinismo possível, dizia que tem que retalhar a Petrobras, vendê-la. Essa cúpula atual de Chicago praticamente nunca construíram um único parafuso nesse país, mas sabem vender, sabem oferecer, e esse é o mal que está ocorrendo no momento que a gente atravessa. Se não houver reação, realmente eles avançam mais ainda. O capítulo 14 do livro fala no amordaçamento dos gerentes e corpo técnico da Petrobras. Houve também um aumento da remuneração de cargos de gerência em relação à base. Isso compromete as ações conjuntas do corpo de funcionários? É preciso que você restaure a força sindical, que também está ausente na luta. Então, se você tivesse hoje um sindicato ativo, forte, que gerasse não só respeito, mas gerasse temor. A greve é um instrumento secular de reação. E você não vê, você vê ameaça dos Correios, não tem greve. Ameaça da Eletrobras, não tem greve. Petrobras sendo vendida num cinismo completo, virando subsidiárias para serem vendidas. Vender aquela malha de gasodutos, aquilo foi um grande crime cometido. Um dia vai ser apurado. Eu tenho certeza absoluta que esses ex-administradores da Petrobras vão se sentar no banco dos réus. É impossível que a justiça amanhã não passe a mão neles, tal qual está acontecendo no Natal de Lava Jato.
Um dia, esses ex-administradores vão responder pelo crime que cometeram contra o patrimônio nacional. Eu não tenho outras palavras a não ser esse tipo de ênfase de colocação. O Partido dos Trabalhadores esteve no comando do país por 4 mandatos, até a Lava Jato e o impeachment. Neste período, o pré-sal foi descoberto, houve mudança nas regras de exploração e de conteúdo nacional. A ideia de favorecer a saúde e a educação com os royalties do petróleo também foi trazida. No final, faltou firmeza para resistir ao golpe? A política de fazer concessões para os dois lados não leva a nada. Quer dizer, nunca os banqueiros mandaram tanto nesse país. Você vê que o próprio presidente Lula tinha o Meirelles, ex-Banco de Boston, como presidente do Banco Central. Controlava, quer dizer, quem controla a moeda controla os destinos de um país. Depois, ninguém pode negar que ele fez concessões para os pobres. O Bolsa Família, as inclusões sociais, tudo isso merece um aplauso. Mas foi um preço muito grande também que ele deu para fazer concessões. Praticamente houve uma troca. Não houve a negação necessária de orientar o país como Getúlio orientou. Getúlio orientou, não baixou a cabeça. É bem verdade que o Lula participou dos BRICS, que foi um grande passo político internacional, mas, ao mesmo tempo, sem aquela convicção de dizer não para o outro lado. O que mais me surpreendeu foi a própria presidente Dilma com o Bendini, aonde montou um esquema de privatização de 39 bilhões de dólares de fatiamento. Fatiamento esse que praticamente o Temer seguiu, Parente seguiu, e depois o Castelo Branco seguiu, e por aí vai. Aquele pacote do Bendini, do governo Dilma, prevalece até hoje. Vamos ver esse novo presidente da Petrobras, o que é que ele faz com as refinarias que estão colocadas à venda, faltam 8, que você pode negá-las. Então, não adianta fazer o jogo dos dois lados. Tem que haver uma opção social clara, defensiva. Nós não podemos mais conviver com uma pobreza que nos envergonha. Um país rico desse jeito, com uma população pedinte. E depois uma acumulação de riqueza que é algo assim absurdo. Como você tem essa acumulação gerando uma desigualdade social nunca vista. O país ocupa um dos piores lugares no índice de Gini. Então, tem que haver liderança que diga a opção de um lado. Essa opção de fazer o bem ou o mal para os dois lados não funciona. Lembre-se que o presidente Roosevelt veio 2 vezes ao Brasil conversar com o Getúlio. Quer dizer, na nossa história, a gente expulsou francês, expulsou holandês, expulsou português, e nós éramos índios. Quer dizer, se amanhã a 4ª Frota invadir, eu tenho certeza que eles se retiram também. Invadem, mas você é obrigado a dizer não, fazer uma opção de lado. O erro histórico nosso é esse. São as concessões múltiplas para todos os lados de poder. O novo presidente da Petrobras é um militar. Qual a sua opinião sobre o papel dos militares diante dos desmandos que estamos presenciando? Você tem hoje, nitidamente, a identificação de um grupo de militares
que se afasta da vertente nacionalista. Você teve outro grupo da vertente nacionalista, que é tradição. A Petrobras existe desde o momento em que o general Góes Monteiro refletiu sobre a necessidade do domínio de energia dentro do Brasil. E o Horta Barbosa, quer dizer, esse grupo que vai culminar praticamente no general Geisel, quer dizer, vai praticamente fixar as 200 milhas do Mar Azul. Quer dizer, você tem grupos nacionais dos militares. No momento, esse grupo, que tem origem no ex-general Silvio Frota, se caracteriza pelo ultraliberalismo. Não tem preocupação nacional com os bens nacionais. O silêncio deles é tão grande quanto o silêncio do povo. E isso realmente causa estranheza, porque segurança nacional tem a conotação com o controle das suas fontes de matérias-primas garantidas em qualquer eventualidade. Você vê que o México, hoje, com o novo presidente, reconstrói a Pemex, fazendo uma nova refinaria. E a Pemex foi praticamente destruída. Se você pegar a YPF da Argentina, desde a época do Frondizi, praticamente destruída. Recentemente foi recuperada. A mesma coisa ocorre com a Eni na Itália, com a Agip na Itália. Você vê que a Total francesa, o presidente da Total, recentemente, ele deu uma lição aos administradores da Petrobras, dizendo que a verticalização na indústria do petróleo ele não abre mão do poço ao posto, com petroquímica no meio. Isso é uma lição. É a primeira vez que no mundo do petróleo ocorre uma administração que desmembra a verticalização da indústria. Quer dizer, repousar só no EP, na pesquisa e na produção, abandonando distribuição, refino. É uma loucura o que foi projetado e o que está sendo feito. Até onde isso vai continuar? É a grande pergunta. O novo presidente da Petrobras tem que colocar essa pergunta na frente do espelho dele. Até onde isso vai continuar? A culminância do absurdo é o famoso PPI. Você tem a matéria-prima excepcional, como qualidade, baixo custo, você tem a indústria do refino, toda ela atualizada, era investido nos últimos 15 anos, foram investidos em cada refinaria 5 bilhões de dólares, modernizando todas elas. Você tem, além do refino, você tinha fertilizante, petroquímico e distribuição. E você desmonta essa cadeia integrada, secularmente integrada, e sem reação, completamente. Há candidatos que dizem, eu vou reconstruir a Petrobras, eu vou recomprar. O próprio ex-presidente Lula já deu sinais de que, se for reeleito, ele vai buscar de volta esse patrimônio nacional. O candidato também, Ciro Gomes, com muita ênfase, ele diz, avisa a todos eles que vai recompor a Petrobras. Então, o grande projeto, na verdade, é tirar o DES da construção, é ficar como reconstruir a Petrobras. Esse é o grande desafio. Passado esse governo, mesmo o outro, se vier, que seja contra, um dia nós vamos reconstruir a Petrobras. Nós temos essa obrigação com as futuras gerações. Você não conseguiu o grande salto de desenvolvimento porque, na época, você não tinha carvão,
você não tinha energia, você não tinha petróleo abundante em terra. A grande descoberta de Lobato deu grande esperança, mas o grande salto da Petrobras foi essa tecnologia própria. Foram 60 anos de estudo, foram 234 contratos de risco e não acharam nada. Quer dizer, só a Petrobras conhecia a nossa geologia, conhecia a nossa geofísica e investia, nos últimos anos, 50 bilhões de dólares por ano numa transformação industrial gigantesca para promover, sem dúvida nenhuma, um grande impulso no desenvolvimento industrial do país. O imperialismo, ele só sobrevive na medida em que ele consegue os sócios nos países periféricos.